Eduarda estava dormindo apenas de 4 a 5 horas por dia. Não tinha horário para se deitar e antes de dormir ficava mexendo no celular, revirando na cama. Ela pensava em coisas como: se eu não dormir agora, amanhã será um desastre. Durante o dia, ela ficava cansada, irritada e dizia não saber mais o que fazer para conseguir dormir. A primeira coisa que ela pensou foi em procurar um médico para ela tomar um remédio. Mas será que esta é a primeira tentativa de solução? Você conhece alguém como Eduarda que tem dificuldade para dormir? Será que você precisa de remédio para dormir? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e no vídeo de hoje a gente irá discutir sobre os motivos que levam uma pessoa a não conseguir dormir, como que ela pode fazer para conseguir mudar isto. Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é o que é insônia. Muitas vezes, a dificuldade para dormir, ela surge por causa das coisas que nós tentamos fazer para recuperar o sono perdido. Quando nós passamos uma noite em claro, é comum nós tentarmos compensar dormindo até mais tarde, tirando cochilos durante o dia, tomando uma bebida alcoólica antes de deitar ou indo para a cama cedo demais. Porém, estas coisas, elas acabam confundindo o nosso relógio natural. Elas podem acabar fazendo com que você acorde ainda mais cedo ou perca o sono novamente. Além disso, algumas situações do dia a dia aumentam o risco de insônia, como trabalhar em turnos que mudam de horário ou passar o dia inteiro em lugares fechados, sem se expor à luz do sol, que é essencial para o corpo entender o que é dia e qual que é a hora de descansar. A gente sabe também que os transtornos mentais, como depressão e ansiedade, eles também podem ser a causa de insônia. É como se eles se retroalimentassem. Eles podem ser a consequência e também eles podem ser agravados por ela. A falta de sono piora o humor das pessoas, piora os transtornos mentais. Então, primeiro eu quero começar falando sobre os motivos que podem levar uma pessoa a não conseguir dormir. Sua necessidade de dormir, ela está baixa. O que significa isso? Para você conseguir dormir bem durante a noite, você tem que ter uma noção de uma necessidade biológica. Dormir. O sono, ele é fisiológico. Ele é como a fome, é como a sede. O seu corpo, ele demonstra de alguma forma que você precisa. Então, quanto mais tempo você ficar sem dormir, mais fácil será e mais tempo você vai conseguir dormir quando você tentar novamente. Quando você fica dormindo durante o dia, você diminui a necessidade de dormir durante a noite. E provavelmente você não conseguiria dormir a quantidade que você precisa após adormecer. Seu relógio biológico, ele pode estar desregulado. Nosso corpo, ele é preparado para passar por um ciclo de mudança durante 24 horas. O ciclo circadiano é essencialmente o relógio biológico interno do seu corpo. E funciona como um maestro, que coordena diversos processos biológicos ao longo de aproximadamente 24 horas, garantindo que o seu organismo saiba quando é hora de estar alerta e quando é hora de descansar. O ciclo circadiano é o jeito do seu corpo se organizar para que você tenha energia durante o dia e descanse durante a noite, seguindo o ritmo da luz e da escuridão. Esse relógio, ele é regulado pela luz, a luz do sol. Quando o sol nasce, a luz ela entra pelos seus olhos e manda o seguinte recado pelo cérebro: oi, o dia começou. Pode desligar a produção do sono e libera energia. Quando o sol se põe, o cérebro ele entende que o dia acabou e começa a fabricar algo que nós chamamos de melatonina. É esse hormônio que vai fazer com que você sinta aquela vontade de bocejar, de fechar os olhos. Hoje em dia, devido à tecnologia, devido à forma como a nossa sociedade ela funciona, a gente começou a enganar esse relógio biológico. Quando você está mexendo no celular, o seu cérebro ele olha para aquilo e pensa: opa, o sol voltou. Não preciso mais de melatonina. Aí, mesmo que o seu corpo esteja cansado, o seu relógio interno fica confuso e você perde o sono. Você tem um alto nível de excitação emocional. A gente vive num mundo que é extremamente agitado, estressante, e um dos motivos que mais leva uma pessoa a ter insônia é o estresse. A gente não consegue dormir facilmente se nós estamos em um estado de excitação emocional.
Em situações de estresse, o seu corpo ele entra no modo de luta ou fuga. E isso libera hormônios como o cortisol ou adrenalina. O cortisol, ele tem um ciclo natural que deve estar alto de manhã para nos dar energia e baixo durante a noite, para permitir o sono. Quando o estresse é constante, o nível de cortisol ele permanece alto durante a noite. Isso sinaliza ao cérebro que você precisa estar alerta, o que bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, impedindo que você relaxe. Ao deitar, o silêncio do quarto, ele abre espaço para a ruminação. Quer dizer, você vai ficar com a cabeça cheia de pensamentos. E sua mente, ela vai tentar resolver todos os problemas do dia ou antecipar os problemas do amanhã. Esse esforço mental, ele mantém o cérebro num estado de vigilância. Mesmo que você consiga dormir, o sono tende a ser superficial. Você não descansa. O estresse, ele não apenas dificulta o ato de pegar o sono, a insônia inicial, também altera como você dorme durante a noite. Já que você acorda com mais facilidade durante a noite e tem dificuldade para voltar para dormir, o estresse ele encurta as fases do sono profundo e o sono REM. São cruciais para a recuperação física e para o processamento emocional das memórias. Condições físicas. Algumas condições físicas elas podem alterar o sono, desencadeando insônia. É importante você que está com insônia, se isso perpetuar por muito tempo, passar por uma avaliação médica para descartar algumas possibilidades. Entre elas estão a apneia do sono, hipertiroidismo, certos medicamentos e problemas gastrointestinais como refluxo ou gastroesofágico. Altas temperaturas. Durante o verão, o calor excessivo, ele também pode atrapalhar bastante o seu descanso. E o nosso corpo, ele precisa esfriar um pouco para conseguirmos pegar no sono e dormir profundamente. Naturalmente, a nossa temperatura ela cai cerca de 2 graus. Quando começamos a sentir sono e continua baixando durante as fases mais pesadas da noite. Se o seu quarto ele estiver muito quente, o corpo sente dificuldade em realizar esse resfriamento natural, o que acaba impedindo que você atinja o estágio de sono mais profundo e faz com que você acorde várias vezes durante a madrugada. Excesso de luz. O aumento de insônia no verão acontece muito por causa do excesso de claridade, já que os dias ficam claros por mais tempo. Isso ocorre porque a luz impede a produção de melatonina, que é o hormônio responsável por nos dar o sono quando escurece. O nosso corpo só fabrica essa substância quando estamos no escuro. Então, se o céu continua claro até tarde, ou se ficamos olhando para as telas brilhantes dos celulares ou das TVs à noite, o cérebro não entende que é hora de dormir e acaba produzindo menos melatonina do que deveria. A maioria das pessoas, quando elas percebem que estão com insônia há muito tempo, elas começam a tomar medicação por conta própria. Geralmente aquele remédio que o vizinho está tomando e funcionou para ele. Pois é, antes de optar pela medicação, que tal tentar primeiro fazer higiene do sono? Então, o que é higiene do sono? Higiene do sono são práticas que você vai fazer para ter uma melhor noite de sono, para conseguir dormir bem durante a noite. Algumas opções. Vá para a cama sempre no mesmo horário. O motivo para ir dormir sempre no mesmo horário é que seu cérebro ele libera melatonina cerca de 30 minutos antes de você achar que quer dormir. Se ele não sabe quando você vai dormir, não consegue fazer isso. Você precisa treinar o seu cérebro e isso requer repetição. Evite luzes fortes após o pôr do sol. A melatonina que prepara o corpo para dormir, ela é inibida pela luz. Você não precisa andar no escuro, mas quando estiver perto da hora de dormir, apague a maioria das luzes das casas. Tente utilizar luzes amarelas ou vermelhas. Considere investir em cortinas para você bloquear a luz que entra no seu quarto e atrapalha o seu sono no verão ou, quem sabe, dormir com uma máscara de dormir. Acorde sempre no mesmo horário e busque abrir as janelas do quarto. O ciclo da melatonina faz parte de um conjunto hormonal chamado de ritmo circadiano. Esses ritmos, eles são sincronizados pela luz intensa durante o dia. Quanto que você precisa de dormir para você se sentir descansado? A maioria das pessoas, elas precisam entre 7 e 8 horas, apesar que isso varia de pessoa para pessoa, tá? Adolescentes, geralmente, eles precisam dormir mais e idosos talvez precisam de dormir menos. Isso é algo que muda ao longo da vida.
O seu cérebro, ele precisa passar por vários estágios do sono, estágios de 1 a 4, e depois o sono REM. Cada ciclo, acredita-se que demora aproximadamente cerca de 90 minutos. Então, em aproximadamente 8 horas, você completa o número adequado de ciclos. Se você acordar no meio de um ciclo, não se sentirá descansado. Tente controlar a temperatura nos dias mais quentes, como por exemplo, ligando o ar-condicionado ou ligando o ventilador. Isso vai facilitar a regulação da temperatura corporal durante a noite e, consequentemente, o seu sono vai ficar melhor. Evite cochilos sempre que possível. Dar um cochilo geralmente dificulta pegar no sono na hora de dormir. Aquela dormidinha depois do almoço, durante 30 minutos, tá liberado, tá? Não durma além disso. Mas não durma também além do seu horário de despertar. Já reparou que quando você acorda e volta a dormir novamente, parece que um trator passou em cima de você? Então, mantenha-se ativo durante o dia. Use a sua cama somente para dormir. Não use ela para trabalhar. Assim, o seu cérebro vai associar que a cama é um local apenas para o sono, induzindo a sonolência. Deixe o seu ambiente confortável. Isso vale para roupas também, tá? Roupas confortáveis. O seu quarto, por exemplo, ele não pode ser muito frio, nem muito quente, nem muito barulhento, ou nem com cheiro ruim. Dormir requer a regulação do sistema nervoso simpático, que é mais difícil se você estiver desconfortável. Não faça uma refeição pesada antes de você dormir. Inclua a atividade física na sua rotina. O papel exato do exercício na regulação do sono, na melhora do sono, ninguém sabe ainda o que acontece e como que funciona. Porém, se sabe que melhora o sono. No entanto, exercitar-se muito perto da hora de dormir pode dificultar o adormecer. Então, tente fazê-lo algumas horas antes. Tome a sua xícara de café pelo menos 9 horas antes de dormir. Evite o consumo de álcool nas 4 horas antes de dormir. Algumas pessoas, elas têm sensibilidade à cafeína, tá? Então, elas acabam tendo insônia quando elas tomam café depois das 3 horas da tarde, se elas forem dormir meia-noite. Não use o álcool como auxiliar regular para dormir. Embora o álcool ele possa ajudar a adormecer, ele interfere nos padrões de atividade cerebral durante o sono. Isso significa que seu sono não será tão reparador quanto poderia ser. Não tente dormir até você sentir sono de verdade. Há uma diferença entre cansaço e sonolência. Podemos estar extremamente cansados, mas ainda podemos estar extremamente agitados e despertos. Algumas coisas que você pode fazer para você relaxar antes de dormir. Que tal você ficar com o seu cônjuge, com seus filhos? Que tal você tomar um banho, lavar o rosto, escovar os dentes ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido de higiene que você achar melhor? Escrever um diário. Registrar o seu dia pode ter um efeito calmante e reduzir a ansiedade. Fazer listas. Liste todas as coisas que você precisa fazer no dia seguinte. Assim, o seu cérebro entende que você pode retornar ali, porque o seu córtex pré-frontal, ele é responsável por manter essas informações na sua memória de trabalho. E você pode ficar voltando nisso. Então, quando você anota, você diminui as preocupações e fará com que você não pense nelas durante a noite. Medite. A meditação, ela tem muitos resultados comprovados na redução da ansiedade e do estresse. E pode ajudá-lo a relaxar e adormecer mais rápido. Que tal beber uma bebida sem cafeína, um chá, por exemplo? Uma bebida quente também, ela pode ser interessante antes de dormir. Se você não consegue dormir, levante-se da cama. Se você ficar na cama por mais de 20 minutos e você vê que você não pegou no sono, levante-se. Vai para outro cômodo, vai fazer alguma coisa como ler, alguma atividade relaxante até você sentir sono. Se você acordar durante a noite e passar 20 minutos e você não voltar a dormir, não conseguir dormir, faça a mesma coisa. Você vai levantar, ficar ali fazendo alguma coisa como ler, até você sentir sono novamente. Praticar, por exemplo, uma respiração pode ajudar muito. A insônia é um dos melhores exemplos de como o nervosismo pode atrapalhar o nosso desempenho. Geralmente, após algumas noites ruins, a pessoa ela começa a se cobrar e dizer para si que não pode deixar aquilo acontecer novamente. O problema é que, conforme a noite chega,
O medo de não dormir, ele gera uma ansiedade muito intensa na pessoa. Quanto mais você se esforça para dormir, adivinha o que acontece? Você não dorme. Porque o cérebro entende essa pressão como um estado de alerta. O segredo é relaxar, parar de lutar. Se o sono não vier, não tem problema. Apenas se deite numa posição confortável e evite ficar olhando o relógio, pois isso só vai aumentar o seu desespero. Às vezes, a melhor estratégia para dormir é parar de tentar dormir. Abra mão do controle de tentar pegar no sono. Qual que é o tratamento para insônia? Alguns casos se resolvem com medicação. Mas a maioria das pessoas, elas conseguem melhorar com a terapia cognitivo-comportamental para insônia. É o tratamento padrão ouro, baseado em evidências para insônia clínica. Ela que irá lhe ajudar a modificar os comportamentos que lhe causam insônia, os pensamentos, trabalhar as crenças que fazem com que você não consiga dormir. A insônia crônica, ela pode durar anos, especialmente se o indivíduo não procurar ajuda. Com o tratamento adequado, no entanto, a maioria dos casos de insônia podem ser controlados. Agora, depois que a gente conversou tudo isso sobre sono, sobre insônia, sobre práticas para melhorar seu sono, que tal você tentar criar algum ritual e colocar isso que eu te ensinei em prática? Faz isso durante uns 30 dias e depois me conta como você se sentiu. Eu aposto que você irá se sentir muito melhor e dormir muito bem com o passar dos dias. E olha, não desista, não é fácil regular o sono.